Há uns vídeos atrás eu gravei um conteúdo falando sobre os 5 erros que você não pode cometer quando for beber uma garrafa de vinho. Esse foi um vídeo que as pessoas gostaram bastante, me mandaram várias mensagens falando sobre esse vídeo, tanto que eu resolvi gravar mais um conteúdo falando sobre exatamente esses 5 erros que é bom a gente evitar de cometer quando for beber um vinho, né? Então não se estranhe com o começo do vídeo, porque hoje esse é exatamente o conteúdo que eu vou falar com você. O primeiro desses erros, que não é um erro grave, mas que acaba sendo um erro que a grande maioria das pessoas cometem, é no momento de abrir a garrafa de vinho. Muitas pessoas acabam cortando a cápsula neste vinco de cima do gargalo. Percebe que as garrafas sempre têm, a grande maioria delas, né, tem 2 vincos, né? A grande maioria das pessoas cortam aqui em cima. E o recomendável é sempre cortar aqui embaixo, como essa garrafa está cortada, tá vendo? Eu cortei ela para poder mostrar para vocês, para ficar bem mais fácil. Desta forma, você evita de sujar o gargalo da garrafa e no momento do serviço vai evitar de cair sujeiras da cápsula dentro do vinho ou dentro da taça. Então, por isso que nós sempre recomendamos cortar a cápsula sempre nesta parte de baixo do gargalo. Então, esse é um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometendo no momento de abrir uma garrafa de vinho. Isso não importa se é recebendo os amigos, se é dentro de um restaurante ou em casa, tá? Sempre no momento de abrir a garrafa de vinho, abra cortando no vinco de baixo, tá bem? Segundo erro que a gente acaba percebendo aí, né, que as pessoas acabam cometendo e que existem até alguns mitos no entorno deste segundo erro que a gente fala num outro momento, que é o ato de segurar a taça pelo bojo, né? Eu comecei o vídeo hoje segurando aqui pelo bojo só para que vocês já pudessem ver como é uma imagem desagradável, né? Fica um pouco feio, né? Eu não sou muito de ficar apoiando muitas regras para consumo de vinhos. Eu acho que o importante do vinho é bebê-lo. O melhor vinho é aquele que está aberto, não é? E as regras, muitas vezes, elas acabam intimidando o consumidor. Mas, para quem já é um consumidor de vinhos há um bom tempo, tem alguns erros que são importantes a gente não cometer, né? E este, com certeza, é um deles, de não segurar a taça pelo bojo. Muita gente fala que não segure a taça pelo bojo, porque senão você vai esquentar o vinho. Dificilmente você vai conseguir aquecer um vinho só segurando ele, né? Então, não é tanto por este motivo. É mais por uma questão de conforto, então é muito mais confortável você segurar a taça pela haste, tá? Tem a questão da análise do vinho ou do aproveitamento do vinho, né? Então, mesmo que você não esteja degustando de fato, você vai apreciar muito melhor o vinho a partir do momento em que você segura pela haste. Isso porque, segurando pela haste, vai ficar muito mais fácil de você agitar a taça, agitar o vinho, fazendo com que os seus aromas comecem a volatizar com muito mais facilidade. Vai ser mais fácil de você levar a taça até o nariz, até a boca, não é? Fica esteticamente, visualmente fica muito mais bonito, né? Aposto que você ficou meio assim quando iniciou o vídeo. Eu estava segurando a taça aqui, ficou um pouco estranho, né? Então, evite segurar a taça pelo bojo, sempre pela haste. Você pode segurar tanto no meio da haste ou você pode segurar também pela base, da forma que for mais confortável para você, tá bem? Evite segurar pelo bojo. Muitas pessoas seguram assim, fica um pouco estranho, tá bem? Se for para segurar pelo bojo, sirva o vinho num copo e beba no copo, não tem problema. Já perdi as contas de quantas vezes eu bebi vinho em copo, não tenho problema nenhum com isso, né? Mas a regra ou a dica que a gente dá é que segure sempre pela haste. Dessa forma você vai aproveitar melhor o vinho, vai evitar de ficar sujando a taça, né? Afinal de contas a nossa mão
Pode estar suada, pode estar suja ou com alguma gordura, isso vai deixar o bojo da taça muito sujo, o visual ficar feio e também acabar atrapalhando ao consumo, né, do vinho. Às vezes você foi no toalete, lavou a mão com sabonete, o sabonete também estava com um cheiro muito forte. Se você segura aqui pela haste, esse cheiro que possa ter na sua mão não vai comprometer tanto a análise do vinho, tá bem? Então evite segurar o vinho, a taça pelo bojo. Tá vendo? Olha a minha, como já ficou toda suja pelas poucas vezes que eu segurei ela pelo bojo. Outro erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo por aí, principalmente a galera que mora em regiões mais quentes, como é o meu caso, né? Que agora eu moro no Rio, morava em São Paulo, que não é tão quente. Aí me mudei para o Rio e aqui no Rio é muito quente. E qual é o erro, né? De servir os vinhos tintos muito gelados. Esse é um erro comum, mais comum nas regiões mais quentes. As pessoas acabam perdendo a mão na temperatura. Inclusive eu até gravei um vídeo aqui falando sobre temperatura de consumo, dando dicas rápidas, tá? De temperatura de consumo de cada estilo de vinho. Se você não assistiu, assiste. Tá bem legal, tá bem direto, tá bem curtinho, vale a pena assistir. Por que não servir o vinho tinto tão gelado? Eu até falei nesse outro vídeo sobre temperaturas, né? Vinhos tintos, quando você serve ele numa temperatura muito fria, muito gelado, os seus aromas vão ficar extremamente fechados, você não vai conseguir perceber os aromas porque ele para de volatizar, né? Então as moléculas de aromas vão parar de se soltar do líquido, então isso acaba comprometendo muito a análise olfativa. O que é muito prazeroso no vinho é você perceber os seus aromas. A parte de paladar também é muito comprometida com temperaturas mais baixas. Então, principalmente nos tintos, ele acaba ficando muito agressivo, porque o tanino, que dá aquela sensação de aspereza na nossa boca, aquela sensação um pouco arenosa, em temperaturas mais baixas, essa sensação ela fica mais intensa. Então você vai sentir essa sensação de aspereza de uma forma muito mais intensa, mais áspera, mais dura, e o sabor do vinho tende a ficar um pouquinho mais amargo quando está numa temperatura mais baixa. Muitas pessoas reclamam comigo e falam: Wesley, eu não gosto de vinho tinto porque vinho tinto é amargo. E não tem amargor no vinho nesta intensidade a ponto de incomodar no paladar. O que acontece? A grande maioria das pessoas que acabam reclamando do vinho, que o vinho é amargo, é porque estão cometendo esse erro de servi-lo sempre muito gelado, né? Então não dá para servir vinhos tintos gelados. O bom é servi-los mais frescos, entre 14 e 18 graus é a melhor temperatura para servir os vinhos tintos. Quarto erro que você não pode cometer, ou que a gente sugere, né? A gente dá dicas para não cometer. A partir do momento que você abriu a garrafa e comprou, a garrafa é sua, você faz como você quiser e beba do jeito que você quiser, mas tem algumas sugestões que a gente dá aí que vai te favorecer, e alguns erros que muita gente comete, e um dos erros é o erro de virar o vinho de uma vez só, né? Então pegar todo o vinho que foi servido na taça e beber num gole só, como se fosse água ou como se fosse cerveja, enfim. Então essa é um erro que ele não é tão comum, mas eu já vi várias pessoas cometendo esse erro, né, de pegar o vinho e beber para matar a sede. Então eu não recomendo, porque dessa forma você não vai conseguir apreciar o vinho da maneira que deveria, ou você não vai conseguir aproveitar tudo que o vinho tem para te oferecer se você bebe ele, vira a taça toda de uma vez. Então o ideal é que você sirva sempre nessa quantidade que está servida, tá vendo? Sempre 1/3 da taça é o ideal, e na hora de consumir, pequenos golinhos. Isso vai te ajudar vai aumentar o seu prazer
e o seu aproveitamento da bebida da garrafa de vinho que você comprou ou que você está degustando. Então nada de virar a taça de uma vez só. Além de ser muito deselegante, de ser um pouco feio, muito feio, isso vai fazer com que você aproveite pouquíssimo da bebida e então não é um erro que você deve evitar sempre de cometer. Uma outra falha que é muito comum e que eu via muito quando eu trabalhava em restaurante, estou com saudade até de trabalhar em restaurante, faz um tempinho já que eu não trabalho no salão, mas que é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo ou às vezes perdidas, está ligada à rolha, né? No restaurante está dentro das rotinas do serviço de vinhos que o sommelier entregue a rolha para o anfitrião, para aquela pessoa que escolheu o vinho. E muitas pessoas ficam assim na dúvida do que fazer com a rolha, né? Muitos cheiram a rolha, morde, fica sem saber o que fazer, né? Então não tem necessidade de cheirar a rolha, tá? Então vejo muitas pessoas cheirando a rolha, então por favor não cometa esse erro, não precisa cheirar a rolha. Por que o sommelier apresenta a rolha para o anfitrião ou para a pessoa que escolheu o vinho, né? Seja ele homem ou mulher? Nós apresentamos a rolha para que o anfitrião se certifique que o vinho não vazou. Geralmente quando o vinho vaza, né, a rolha, tá vendo que essa rolha tá limpinha? Geralmente quando ele vaza, ele cria aqui um rastro de vinho na rolha. E se vazou vinho, é sinal que entrou oxigênio. Se entrou oxigênio, o vinho pode estar oxidado. Pode estar oxidado. Por que pode? Porque são muitas variáveis, tá? O vinho não deve ser condenado simplesmente pelo fato da rolha ter vazado. Então é sempre importante degustar. Tá? O que está na taça é o que é verdadeiro. Então eu já bebi muitos vinhos que a rolha tinha vazado e o vinho não estava comprometido. Por que isso aconteceu, Wesley? Porque provavelmente tinha vazado há poucos dias, não deu tempo suficiente de oxidar o vinho a ponto de comprometer a sua qualidade. Às vezes o vinho é tão encorpado que no momento em que vaza o vinho, o próprio líquido ou a matéria sólida que tem no vinho vai selando essa parte em que está vazando, então ela não permite que entre oxigênio e o vinho então oxide. Ou às vezes o vinho ele tem um potencial de corpo maior, ou seja, ele é um vinho mais encorpado, então ele acaba tendo uma maior resistência à oxidação. Então esse contato com o oxigênio acaba não comprometendo a sua qualidade. Isso é claro se for num tempo curto. Se for num tempo mais longo, com certeza de alguma forma vai ter algum impacto na sua qualidade ou nas suas características organolépticas. Mas o fato é, o sommelier apresenta a rolha para o anfitrião para que você possa então analisar a qualidade da rolha para saber se a rolha não está extremamente ressecada. Às vezes pode acontecer no momento do serviço da rolha quebrar, né? Então esse é um momento até um pouco constrangedor para o sommelier não gosta quando a rolha quebra, a gente se sente um pouco constrangido, eu me sinto extremamente constrangido quando isso acontece, mas infelizmente acontece. E se isso acontecer, não quer dizer que o vinho está ruim, tá, gente? Então, já aconteceu comigo de vários clientes me pedir para devolver a garrafa porque a rolha quebrou. Então não faça isso, não tem necessidade. Se a rolha quebrar, deixa que o sommelier ele vai tirar a rolha dali. Se caiu algum resíduo de rolha no vinho, basta coar o vinho, passar ele para um decanter e está tudo certo. O vinho ficou em contato com a rolha o tempo todo, então um pouquinho de rolha que cair nele não vai estragar, então você pode ficar tranquilo se isso vier a acontecer. Mas o fato é, apresentamos a rolha para o anfitrião para que ele possa apenas analisar a rolha e ver como está, se ela está bem macia, enfim. Mas é isso, tá bem? Então não precisa cheirar, até mesmo porque mesmo que você tenha um faro de perdigueiro, dificilmente você vai conseguir identificar alguma falha ou algum ponto positivo do vinho cheirando a rolha. Então não há nenhuma necessidade de cheirar a rolha, até mesmo porque o sommelier na sequência vai servir
uma porção de vinho na sua taça, que vai ser menor do que esta, para que você prove o vinho. Então, neste momento que ele te servir aquela quantidade que vai ser pequenininha, não olhe com cara feia para ele do tipo, oh, vai me deixar só, vai colocar só isso aqui, bicho? Eu paguei a garrafa, pode me servir à vontade. Isso é um clássico da gente ouvir. Mas enfim, vai servir uma quantidade pequena que é justamente para que você prove o vinho, para saber se ele está dentro das características desejadas para aquele estilo de vinho que você pediu. Tá bem? Então, essa é uma dica de ouro aí. Não precisa cheirar a rolha. Parem de cheirar a rolha. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, desses 5 erros que são comuns e que você não deve cometer quando for beber os seus vinhos. Aproveito para te convidar para conhecer nossas redes sociais. A gente está no Sommelier School, está no Instagram e também no Facebook. Siga a gente lá, a gente sempre está com conteúdos novos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Saúde!